Olá pessoal, vamos continuar a falar aqui sobre ângulos. Bom, esse assunto, paralelismo, vocês podem encontrar com o título também de retas paralelas cortadas por transversais. O que são retas paralelas? São aquelas retas que não têm ponto em comum, elas não se encontram. A reta R e a reta S são retas paralelas, certo? Então está aqui o símbolozinho de retas paralelas. E essa reta T é uma transversal, ela é concorrente a essas retas. O que é uma transversal? Ela corta, ela toca elas. Então, na hora que essas retas se encontram aqui, ó, nesses pontos de encontro, formam-se ângulos, né? Ângulos, que eu nomeei aqui A, B, C, D, E, F, G, H. E agora nós vamos estudar para nós compreendermos e sabermos que esses ângulos têm propriedade entre eles. Bom, tem coisas que eu já sei aqui. O ângulo A e o ângulo C, o ângulo B com o ângulo D, o E com o G e o F com H, já estudamos anteriormente, eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida, o mesmo valor. Portanto, eu posso afirmar para vocês, pelo motivo de serem opostos, opostos pelo vértice. Eu posso afirmar aqui, o ângulo A é igual a C, o B é igual a D. Eu tenho também que o E é igual a G e que o F é igual a H. Eles têm a mesma medida, né? Pelo motivo de serem opostos pelo vértice e a abertura ser exatamente a mesma. Bem, agora, os ângulos recebem o nome de correspondentes. Quando é que uma coisa corresponde à outra, né? Quando eu estou correspondendo, quando tem características semelhantes. Então, imaginem que essas retas paralelas, a reta R e a reta S, fossem barbantes e você pudesse movimentar. Deixa eu pegar só um instrumentozinho aqui. Para facilitar a vida de vocês. Ó, repare só. Se eu pudesse pegar essa reta S e fosse movimentando ela, ó, fosse fazendo isso, subindo, vamos subir com ela, até ela ficar em cima da reta R. Vocês concordam que a posição do ângulo E corresponde à posição do ângulo A? Agora, imaginem isso aqui, que é uma volta que é 360 graus, como se fosse um quebra-cabeça. Para esse ângulozinho encaixar certinho aqui em cima, eles têm que ter a mesma medida. E quando eles têm a mesma medida, eles são chamados de congruentes. Então, eu tenho que os ângulos correspondentes são congruentes. Agora, vamos ver quais são os pares dos ângulos correspondentes? Bom, então a posição do ângulo A corresponde à posição do ângulo E. Portanto, A tem a mesma medida que o ângulo E. A posição de B corresponde à posição do F. Então, B é igual a F. A posição do C corresponde à posição de G. Portanto, C é igual a G. E a posição do D corresponde à posição do H. D é igual a H. Portanto, meus amados, se eu tiver que o ângulo A vale 100 graus, o ângulo E também vale 100 graus. Então, depois nós vamos fazer, lógico, para nós praticarmos a título de exercício. Se eu colocasse uma letra, uma variável aqui, e aqui tivesse um número, por exemplo, 100, então eu posso dizer para você que A tinha que ser igual a 100. Eles têm a mesma medida, ok? Agora, outros são os alternos, ângulos alternos. Bom, aqui eu preciso, né, fazer uma coisinha.
Os ângulos alternos é quando, o que é uma coisa alternada? Tem que estar um em cima e outro embaixo, tem que estar um do lado e outro do outro, do lado direito e do lado esquerdo. Aí ocorreu uma confusão. Deixa eu virar aqui rapidinho para vocês olharem também o gráfico, certo? Acompanhe aqui comigo, ó. Vejam só. O ângulo A, ele está aqui em cima. Eu quero saber quem é o alterno dele. Ora, o alterno dele está embaixo. Se ele está em cima, o alterno dele tem que estar embaixo. Bom, aí teve uma confusãozinha. Pelo seguinte, ele está do lado direito, o alterno dele tem que estar do lado esquerdo. Só que embaixo do lado esquerdo tem dois ângulos. Aí ocorreu essa subdivisão aqui, ó. Em ângulos internos e externos. Bom, matemática é definição. Você precisa prestar atenção nas definições. Quais são os ângulos internos? São os que estão entre as paralelas. CD e F. Os externos estão fora das paralelas. E os que estão fora das paralelas aqui são os ângulos AB, G e H. Então vamos lá para os pares dos ângulos alternos. Bom, quem seria o alterno? Os internos são esses. O alterno do ângulo C, se o C está aqui em cima, o alterno dele está do lado direito. O alterno tem que estar embaixo do lado esquerdo. O alterno do C seria E. Agora, como é que eu vou concluir que esse ângulo aqui, ó, é congruente ao de cá? Vamos lá? Eu não sei. Bom, mas aí vem aqui o seguinte, ó. Vocês concordam que o ângulo A e o ângulo C são opostos pelo vértice? Então, pelo fato de eles serem opostos pelo vértice, eu tenho que A é igual a C. Bom, só que o ângulo A e o ângulo E, nós acabamos de ver que eles são correspondentes. Então, o ângulo A, ele também é igual ao ângulo E, pelo fato de eles serem correspondentes. Qual é a conclusão que eu chego? Se A é igual a C e A é igual a E, consequentemente, C tem que ter a mesma medida do ângulo E. E quando dois ângulos, veja que eu não tomei valores. Quando dois ângulos possuem a mesma medida, eles são chamados de congruentes. Portanto, todos os ângulos que são alternos, eles são congruentes. Eles têm a mesma medida. Portanto, o ângulo C, ele é igual ao ângulo E. E o ângulo D é igual ao ângulo F. Olha aí, certinho? Agora, os externos. O ângulo A é alterno do ângulo G. Portanto, A é igual a G. E o ângulo B, ele é alterno do ângulo H. B é igual a H. Eles possuem a mesma medida. Sendo que esses são os externos e esses aqui são os internos. E por último são os colaterais, certo? Quando é que ângulos são chamados de colaterais? Ó, o prefixo co significa mesmo, certo? Mesma lateral, mesmo lado. São ângulos que estão no mesmo lado. Aí vem outra confusão. Então, se eu for olhar, por exemplo, aqui, eu vou apagar aqui rapidinho para vocês observarem. Se eu for olhar aqui, por exemplo, o ângulo B, quem está do mesmo lado do ângulo B? Não tem mais dois só, não, tem três, ó. Por isso que eu tive que separar também em internos e externos, certo? Aqui eu tenho quem são os internos e quem são os externos. Agora, você tem aqui, ó, os ângulos externos, eles estão fora e os internos estão dentro, como eu já tinha pré-definido com vocês. Então lá vai. Vamos achar aqui quem é o colateral do ângulo C. Se o ângulo C é interno, o outro colateral dele, que é interno, também é o ângulo F. Mas vem cá, já dá até para ver que o C não é igual a F. Qual é a característica desses dois ângulos aqui? Vamos lá? Acompanhe comigo aqui, ó. Vocês concordam que se eu somar o ângulo C, vou colocar aqui a explicação, ó. Vou colocar aqui para ficar mais nítido para vocês, tá certo? A explicação aqui dos colaterais, ó.
Se eu somar o ângulo B com o ângulo C, vocês concordam que vai ser um ângulo de meia volta e o ângulo de meia volta vale 180 graus? Se eu somar esses dois aqui, ó, dá meia volta. Não sei quanto é cada um deles, mas eu sei que essa soma aqui dá 180. Bom, só que nós já vimos que o ângulo B e o ângulo F, eles são correspondentes. Portanto, B é igual a F. Ou seja, B tem a mesma medida que o ângulo F. Se o ângulo B e o ângulo F têm a mesma medida, se eu substituir o B por F aqui, não vai continuar dando 180 do mesmo jeito? Portanto, eu tenho que C mais F também vai ser igual a 180 graus. E quando dois ângulos somados dá 180 graus, eles são chamados de suplementares. Olha lá. Então, a característica dos colaterais é que eles são suplementares. Ângulos suplementares são ângulos que a soma dá 180 graus, correto? Então, ó, vamos olhar para o gráfico para a gente colocar agora os pares. Vai lá. Os ângulos internos, quem são? Os colaterais C com F e D com E. Então, eu posso dizer para vocês que C mais F é igual a 180 graus e que D mais E também é igual a 180 graus. Eles são colaterais, certo? Agora, os externos, olha para cá. Os externos, eu tenho que o A, ele é colateral de H e o B é colateral do G. Então, eu tenho que A mais H é igual a 180, assim como B mais G também é igual a 180 graus. Olha aqui, para que vocês visualizem agora, tá aí os pares dos ângulos colaterais. Beleza? Bom, no próximo vídeo eu vou fazer exercício para que a gente possa compreender como isso aí é cobrado, tá bem? Deus abençoe, com fé em Deus, até o próximo.